Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ética e competência de Terezinha Azeredo Rios. E ela inicia falando que todos se tornam filósofos quando interrogamos o mundo, questionamos o mundo, buscamos compreendê-lo, buscamos transformá-lo. Então, nessa interação sociocultural de transformação, de questionamento, de interrogação, de compreensão, é que começa a acontecer a educação. E ela vai falar sobre uma crítica. Ela vai fazer uma crítica sobre a importância do processo sociocultural no processo avaliativo do ponto de vista da filosofia. Que ela fala que é preciso levar sempre em conta uma perspectiva de abrangência, de clareza, de profundidade na busca do sentido dos fenômenos que nós queremos analisar. E ela vai dar uma série de características de uma análise filosófica. Ela começa falando sobre o ângulo da filosofia, que é colocar em busca da compreensão da realidade. Depois ela vai falar da sabedoria, que é o saber total, o conhecimento inteiro, que vai ser orientado no caminho da verdade, do bem e da felicidade. Ainda fala sobre ser sábio, que ser sábio não significa apenas conhecer a verdade, saber bem, mas é também agir bem. E se pode buscar aí uma fundamentação para a articulação estreita entre a teoria e a prática. E ainda vai falar sobre os conteúdos socioculturais no processo avaliativos, que esses conteúdos, eles pressupõem um caráter processual, dinâmico da avaliação e devem estar continuamente presentes no trabalho do educador. E ela vai falar que a educação é uma transmissão de cultura. Então, eu vou deixar uma observaçãozinha aqui. Os outros escritores, eles vão falar sobre transmissão de conhecimento, mas a Rios, ela vai falar sobre a transmissão de cultura. E como acontece essa transmissão de cultura? Quando o mundo, ele é transformado pelo homem. Que o homem, ele tem a necessidade dessa transformação, ele deseja essa transformação. E através dessa transformação é que e acabamos adquirindo a cultura. E a cultura, ela vai acontecer onde? Através do trabalho. E a tarefa fundamental da escola e da educação, ao construir, reconstruir e socializar o conhecimento, é formar cidadãos que possam atuar criativamente no contexto social em que eles fazem parte. E em nossos dias, há novas necessidades colocadas à escola, entre as quais a superação entre a razão instrumental e o irracionalismo. E a escola, como instituição escolar, significa que é um espaço de transmissão sistemática do saber, historicamente acumulado pela sociedade, que é uma fonte de apropriação da herança social e vai servir como um agente da sociedade. Só que existe uma contradição que é inerente à escola, pois ao mesmo tempo que ela pode manter, ela também pode transformar a sociedade. E ela vai falar sobre algumas dimensões da educação. Alguns outros autores vão falar sobre a dimensão ética, técnica, política e estética. E ela vai focar em três dimensões: ética, técnica e política. A política vai falar sobre as demandas da sociedade. A técnica, o que é bom ou mal. Ética, o que é moral.
E quando ela vai falar do trabalho de boa qualidade e competente a ser feito pela docência, ela afirma que a dimensão ética diz respeito à orientação da ação fundada nos princípios do respeito, da solidariedade e da justiça, na direção da realização de um bem coletivo. E ela vai falar ainda sobre competência, né? Que essa dimensão ela vai fazer com que o professor adquira algumas competências. E essa competência é saber fazer bem. Ela sempre vai falar sobre isso, saber fazer bem. E que o professor, ele precisa caracterizar o seu trabalho, ele precisa ter uma preocupação na dimensão política. Porque ela vai falar que o professor ele precisa inteirar dos problemas sociais da comunidade qual reside os seus alunos. E em sala de aula é preciso discutir com seus alunos questões de respeito à construção coletiva da sociedade e o exercício de direitos e deveres, né? Que é essa parte da dimensão política. Também vai falar sobre a mediação da ética, né, que eu já falei lá em cima, que é através do respeito, da solidariedade, da justiça, para que todos consigam ter um direcionamento para um bem coletivo. Ela vai falar que a ética se apresenta como uma reflexão crítica sobre a moralidade, sobre a dimensão moral do comportamento do homem. Cabe a ela, enquanto investigação que se dá no interior da filosofia, procurar ver claro, fundo e largo os valores, problematizá-lo e buscar sua consciência. Então, da sua consistência. Então, nessa perspectiva ética, o professor ele precisa ter isso na competência profissional dele, porque isso com certeza vai poder contribuir para uma melhoria na qualidade do trabalho, na medida em que vai exercer um juízo crítico, que quer compreender e buscar sentido da ação. E ela ainda vai falar como abordar a questão da qualidade na educação, sobre o termo da competência, que não se pode qualificar como competente o professor que conhece bem apenas aquilo que precisa ensinar. O professor tem que ir além. Por isso que ela fala aqui, ó, saber fazer bem. Saber fazer bem é saber o que precisa ensinar e ir além do que ele precisa ensinar. E ela vai falar sobre as três dimensões, que eu achei bem importante, as três competências da profissão docente, né, que é técnica, política e ética, que são os três que ela vai focar nesse livro. Tá? A competência ética é estabelecida no posicionamento em relação aos valores que são processados, por isso interfere nas competências técnicas e políticas, né? E a dimensão ética diz respeito à orientação da ação fundada no princípio do respeito, da solidariedade e da justiça, na direção da realização de um bem coletivo. Eu repeti essa parte porque eu achei bem importante, tá? Eu achei bem interessante essas três dimensões, já que outros escritores falam a respeito de outras dimensões e ela focou bastante essas três dimensões, ética, política e técnica, então por isso que eu resolvi dar mais uma focada. E ela vai falar que a escola, existe um problema lá na escola. O problema é o acesso
e o fracasso. Muitas das vezes o aluno entra para a escola, tem um livre acesso, porque a LDB diz que a educação tem que ser gratuita, né, para todos, perto da sua residência. Então, muitas das vezes, o acesso, o aluno consegue o acesso, mas acaba acontecendo alguma coisa que ele acaba tendo alguns fracassos. E esse fracasso acaba fazendo com que tenha essa distância entre o acesso e a permanência do aluno na escola. Então, o fracasso, muitas das vezes, ele é um dos pontos, né, para evasão escolar. E ela vai falar sobre a ação mediadora, que a ação mediadora precisa ser com pensamento e cultura. Só que o aluno ele precisa trazer o quê? O pensamento dele e a cultura dele. E o professor ele vai agir como mediador desse pensamento e dessa cultura que o aluno já trouxe. Então, o professor vai agir como um mediador. Aí ela fala aqui, né? é, que a qualidade da educação pública é, por consequente, a formação dos professores, inicial e continuada, contribui com uma reflexão filosófica a respeito da competência docente. Ela afirma que ser competente é saber fazer bem o dever e aprofundar as discussão sobre a competência do trabalho docente, como aquela que se manifesta na ação e se constrói explorando limites e possibilidades da realização no diálogo entre os educadores. E a respeito ainda da ação docente, ela vai falar sobre construir a felicidadania, que significa que é reconhecer o outro, o qual, para o professor, na relação docente, é o aluno. E é preciso considerar o aluno na perspectiva da igualdade na diferença, que é o espaço da justiça e da solidariedade. E para fechar, ela vai falar sobre projetos, né? Que o projeto é através das interações e questionamentos. Então, o aluno vai trazer uma interação, vai trazer um questionamento e o professor vai usar isso para elaborar um projeto. E, e ela reflete sobre o projeto educacional e seu processo de elaboração, o qual implica confrontar o que temos com o que queremos e em relação ao trabalho educativo escolar. E nessa reflexão, ela aborda a utopia como? Porque ela vai falar sobre projeto e utopia. E ela vai abordar a utopia como ideias ainda não realizadas, mas que sinalizam ao caminhante a direção desejada. Então, esse foi o resumo, né, de Terezinha Azeredo Rios, Ética e Competência.